Olá, povo de Deus, graça e paz, mais uma aula aqui no canal. Vamos dar início a Esdras. Agora nós vamos falar do capítulo 1 ao capítulo 4, um resumo aí de Esdras. Você que não é inscrito no canal, já clica, já se inscreve, já ativa o sininho que toda semana sobe aula nova. Manda para o máximo de pessoas que você conseguir mandar, edifica a vida de alguém com a palavra do Senhor e me edifica com a presença de vocês. Então vamos começar a aula. Então foi no primeiro ano de reinado do rei Ciro, o rei da Pérsia, que ele convidou o povo de Jerusalém, de Judá, voltarem para suas terras e saírem do exílio da Babilônia. Tá, e ele disse para que aqueles que tivessem condições financeiras de voltar para sua terra, tendo gado ainda, tendo coisas de valor, tendo ouro, tendo prata, que voltassem. Porque algumas pessoas ficaram no exílio na Babilônia, mas lá eles ficaram trabalhando, lá eles eram remunerados. Porque como eu disse na outra aula, na última aula, na aula que está em Reis, eu falei sobre isso, que quando Nabucodonosor ficou com o pessoal, colocou eles exiliados, levaram escravos, ele só pegou assim engenheiros, médicos, os reis, ele só queria gente, construção com estudo, os que eram os trabalhadores daquela região, ele não quis, ele deixou os trabalhadores lá e levou só gente da realeza e gente com profissões. E ele pegou as pessoas da realeza, as pessoas com profissões para fazer como escravo deles, como os funcionários dele, ele queria o melhor até sendo os funcionários. Então teve que pessoas ali que ficaram exiliados ali, presos ali, mas foram remunerados de alguma forma, ou com ouro, com prata, ou com trigo, ou com alguma coisa. Então o rei Ciro falou, quem tiver condições financeiras de voltar para sua terra, volte. Mas quem não tiver condições, uns ajudem os outros para que todos retomem a vida e consigam se estabilizar e recomeçar tudo aquilo de onde foi parado. Né? Então assim, uns começaram a ajudar os outros para que saíssem dali. Então Deus colocou no coração dos maiorais, aqueles da época que era da tribo de Benjamim, era da tribo de Judá, para que eles começassem a fazer esse movimento para levar o povo de volta embora, para que todos saíssem juntos de lá. Então, no capítulo 2, está dizendo a lista do nome das pessoas que voltaram para Jerusalém. Tá? No capítulo 2, vocês deem uma olhadinha para vocês verem a linhagem, pessoas que estão na Bíblia, pessoas que não estão na Bíblia, mas lá está o nome das pessoas que voltaram para Jerusalém. E no 7º mês do povo já estando ali em Jerusalém, já tendo saído do exílio, Jesuá se levantou junto com seus irmãos para levantar um altar para o Senhor, para ali fazerem holocaustos, né, ofertas pacíficas para o Senhor, como está escrito na lei de Moisés. E eles ficaram durante muitos anos presos lá na Babilônia sem poder fazer isso para Deus. Então quase meio século sem conseguirem oferecer sacrifícios e holocaustos para o Senhor. E aí eles começaram a fazer o alicerce do templo, né, porque foi tudo destruído. Quando o pessoal da Babilônia foi pegar eles como escravos para ficarem exiliados lá na Babilônia, eles roubaram tudo da casa de Deus, que Salomão tinha levantado o templo para o Senhor. Eles roubaram ouro, roubaram prata, pegaram as mulheres, as crianças, os maiorais, destruíram todo o templo, quebraram tudo, destruíram tudo, fizeram uma bagunça mesmo. Então eles começaram a colocar alicerce para levantar de novo o templo do Senhor. E aí nesse período que eles começaram a levantar o alicerce, eles começaram a ver o templo sendo restituído. Gente, foi meio século exiliado. Eles estavam assim desesperados. Teve pessoas que saíram e foram exiliados e que não estavam vivos mais, eram os filhos dos filhos dos filhos. Então, assim, quando eles começaram a levantar os alicerces, começaram a ver o templo do Senhor se reerguendo de novo, começaram a chorar. E dava para se ouvir de muito longe os júbilos deles, tanto de alegria quanto de tristeza, lembrando do sofrimento que passaram, lembrando da escravidão. E uns choravam e jubilavam com alegria, porque os anciões e os sacerdotes pegavam trombetas para fazer festa, para cantar. E eles iam edificando o templo do Senhor e chorando e rindo. E dava para se ouvir de muito longe, né? Aquela choradeira, aquelas canções, aquela gritaria, aquela coisa toda. E eu consigo imaginar que tenha sido assim uma descarga de emoção naquele momento para todos eles poderem de novo levantar um templo do Senhor, oferecer holocaustos, sacrifícios pacíficos para Deus, né? Como Moisés tinha escrito que precisava ser feito. E era o que agradava a Deus. E eles sentiam paz e eles se purificavam fazendo essas coisas para o Senhor, porque eles ficaram muito tempo no meio daquela podridão lá na Babilônia, se contaminando, né? E eles precisavam liberar aquilo, pedir perdão, confessar as coisas e louvar, glorificar aquilo tudo que a gente gosta de fazer quando a gente está dentro da casa de Deus, né? E aqui no capítulo 4 vai dizer que, ouvindo os inimigos do povo, eles atentaram contra eles. Eles queriam participar da edificação do templo do Senhor. Só que eles estavam ali mancomunados, eles estavam ali para ficar vigiando, fofocando e tentar destruir o que estava acontecendo ali. E aí eles pediram a Zorobabel e a Jesuá se podiam participar da construção do templo. E aí eles falaram, olha, não convém vocês participarem, porque vocês não são do povo, né? Porque na verdade eles perceberam a má intenção deles, mas eles queriam falar isso para eles. Então eles falaram, não convém, não precisa. É o povo que saiu do exílio, que tá levantando e tal. Até para que os inimigos quererem ajudar. Todo mundo tava vendo, todo mundo sabia que não queria ajudar, na verdade, né?
E isso acontecendo, eles ficaram agoniados para poder conseguir destruir o que o povo estava fazendo. É que levantar o templo do Senhor, levantar os alicerces, se reestruturarem. O que eles fizeram? Eles ficaram tão perturbados que eles foram do reinado do rei Ciro, passou pelo rei Dário no reinado do Assuero. Eles pediram para que o Assuero fizesse uma carta dizendo para o povo para pararem com a construção do templo. E assim Assuero fez a carta dizendo para que eles parassem de fazer a reconstrução do templo, porque não convém, eles colocaram um monte de mentira, inventando um monte de coisa, para que não fosse concluído a obra do templo. E Assuero fez essa carta dizendo que não podia mais se levantar o templo, que eles estavam proibidos de fazer isso, e eles pegaram essa carta e foram correndo até o povo, só que eles chegaram lá já fazendo força e violência. Já chegaram batendo, chutando, quebrando tudo, ao invés de mostrar a carta e falar, olha, o rei Assuero proibiu a construção desse templo aqui, proibiu levantar esses alicerces, e precisa parar essa obra. Não, eles aproveitaram essa carta e já chegaram cheios de violências contra o povo, né, de Jerusalém e de Judá. Então ali a obra se cessou, a obra ficou parada até o 2º ano do reinado do rei Dário. E aí na próxima aula a gente vai dar continuidade, o que aconteceu, se voltou, se não voltou, o que deu continuidade a essa história. Você fica por aqui, edifica a vida de alguém, manda essa aula para alguém e me edifica com a sua presença. Não saia daqui, fica por aqui que já vai subir aula nova da continuação sobre a história de Esdras. Então, um beijo grande e até já!